Mãe Tali, do Terreiro, Guerreiros do Vento, doutor Heitor também, advogado. Então, estou muito feliz que temos 2 advogados para conduzir isso daqui de uma forma bem inteligente, com estratégia, do jeito que um bandista pode se posicionar, porque a gente tem muita cadência e a gente tem muita disciplina para poder fazer qualquer coisa, que é isso que a gente aprende dentro dos terreiros. Até a disciplina para viver em sociedade. Com você, gente. Boa noite, Saravá. Boa noite, Mãe Thalissa. Boa noite, doutor Heitor, bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Átila. É ótimo. Você dá um tirei esse bom dia. Deve ser porque eu durmo com as galinhas, né? Durmo cedo, né? Durmo com as galinhas, a gíria deve ir aí também, sim, né? Sim. Pelo amor de Deus, né? Mas eu durmo muito cedo mesmo, porque 5 horas eu estou de pé. Mas vamos lá. Um resumo, vamos ver como chegou aqui no Rio de Janeiro a história, ok? Mãe Thalissa, chefe de um terreiro em Curitiba, no Paraná. O bairro é Abranches. Abranches, é isso. Abranches, exatamente. Nós tivemos um outro caso aí num bairro... Rio, não é Rio Bonito, é Rio Felicidade, não. Bairro Alto? Do Ácido? Não, teve recentemente, depois eu vou me lembrar. Um caso aí também semelhante. Do Pai que foi invadido. Bom, então, a Mãe Thalissa, foi assim que nós aqui no Rio de Janeiro entendemos e divulgamos. A Mãe Thalissa teve a sua sessão interrompida por causa de uma queixa de uma vizinha, que foi interrompida por várias autoridades, meio ambiente, não sei o quê, todo mundo estava lá, o Papa, todo mundo interrompeu ela e apareceram 14 viaturas, que é, evidentemente, e é uma das coisas que eu enfatizei ao Ratinho, que é o seguinte, o Ratinho, o governador, 14 viaturas só aparece quando você tem uma denúncia de pegar o maior traficante do Brasil, não sei o quê. Daí vão 14 viaturas. Mas, por mais que a Mãe Thalissa seja importante e tal, 14 viaturas, né, Mãe Thalissa? Pela madrugada. É assustador. E, como eu disse, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente achou que alguém tinha denunciado o terreiro da senhora e estivesse escondendo algum criminoso famoso. Foi isso que passou para a gente. Depois a gente viu que não era nada disso. Zero. Na verdade, era uma sucessão de fatos, a utilização da máquina municipal e da máquina estadual, sob o pretexto de uma reclamação de uma vizinha, né? E que essa vizinha levou 14 viaturas para a porta do terreiro da Mãe Thalissa. É óbvio que houve aí nessa cadeia de comunicados, deve ter existido aí 1 ou 2 ou 3 intervenções de pessoas que não gostam do axé. É óbvio, não tem a menor dúvida. Eu não sei se o promotor não gosta do axé, se o juiz, se o jeito da guarda municipal, se da guarda civil, sei lá, o da PM. Esse processo que aconteceu com a Mãe Thalissa, ele é de uma violência muito grande para o aspecto intimidatório das 14 viaturas. E, por outro lado, a sessão não poderia ser interrompida sem um mandado judicial. A Mãe Thalissa, pelo que eu entendi até agora, está sendo muito bem assistida pelo doutor Heitor. Seu sobrenome é Heitor? Pedroso. O doutor Heitor Pedroso, né, que está acompanhando, é filho de santo dela, e, ao mesmo tempo, ele também é um competente advogado. Mas existem nuances aí políticas. Políticas que eu me refiro não à eleição, não é voto, estou falando de políticas, de intervenção, de intervencionismo político. Político através, óbvio, né, de algumas dessas autoridades que nós não conseguimos ainda detectar. Tem uma forma que eu detecto aqui sempre, doutor Heitor e Mãe Thalissa. Vou contar para vocês como é que eu faço.
Quando surge um caso desse, por exemplo, delegado interrompe sessão do incógnito. Ok? Normalmente, a gente pega o nome do delegado, ou da delegada, a gente vê a cadeia de quem entrou naquela intervenção, ou do promotor, ou enfim, da autoridade, e a gente vai nas redes sociais deles. 90% dos casos não paga 10. Está lá escrito, Deus é fiel, só o Senhor nos salvará e vai para fora. Então, você não pode esperar isenção, né, de alguém, né, que acha que nós somos seguidores das práticas demoníacas. Né? Ainda mais a gente que não acredita em diabo, não acredita em inferno, não acredita em nada disso. Isso é bom para eles ganharem dinheiro aí. Eu digo os maus, hein? Sim. Não os bons, os maus. Aqui a gente não, no Brasil inteiro, nós nunca tivemos uma reclamação contra presbiterianos, adventistas, metodistas, batistas. Não tem programa de televisão que nos ataque em coisa alguma. Não sei se eu estou falando demais, mãe Thalissa, porque eu estou resumindo, né? Nós fomos apresentados, eu, a senhora e o doutor Heitor. A gente está vivendo um momento muito ruim de fanatismo religioso, que se mistura também com política. E aí eu já falo da política eleitoral, e isso daí é uma simbiose altamente negativa, porque, de um lado, a gente briga, a gente enfrenta o fanático religioso, como todo fanático, a palavra, eu acho que resume tudo, ele não obedece à razão. E ele não, como ele não obedece à razão, ele não tem a cognição para entender e conviver com as outras religiões do mundo. Não adianta, não consegue. Outro dia eu peguei um caso desse aí, de um fanático religioso, não sei por que entrou o assunto de... Não é fanático, mas ele é, digamos, radical. Mas não é fanático, né, assim, de interromper sessões de terreno, não. Aí está falando sobre a descoberta de vidas em outros planetas. Ele falou, eu não acredito nisso, tem a vida em planetas, né? Até porque Jesus só criou o nosso e não tem mais planeta algum. Adianta argumentar? Não adianta argumentar. Né? Eu paro. Porque não tem a cognição. A palavra é essa mesmo, ele não consegue. Ele não consegue concentrar. Só que no início, que eram os xingamentos, não sei o quê. Eu me lembro daqueles programas da Igreja Universal que começaram no Rio de Janeiro em 1978, por aí. E aquilo ali foi um xingamento, macumbeiro, macumbaria, maldições, não sei o quê, o demônio, Exu é o diabo, aquelas coisas. Só que aquilo ali foi numa evolução muito grande, e se vê hoje no Brasil inteiro, que aquilo evoluiu para agressões físicas, a médiums, às vezes no ônibus. Aquilo evoluiu para terreiros apedrejados, terreiros incendiados. Tem duas comunidades no Rio de Janeiro, né, duas favelas, né, que os terreiros de Umbanda, de Candomblé e as igrejas católicas romanas, católica mesmo, não é igreja brasileira não, foram expulsas da comunidade. Os padres e os chefes de terreiro, pelo traficante local, que se diz traficante de Jesus. E em todos os fuzis está escrito, Deus é fiel. E aquilo foi evoluindo, né? Terreiro apedrejado, incendiado, agora expulso, e aquilo foi não crescendo, e ao mesmo tempo, paralelamente, muito desse segmento radical religioso foi elegendo representantes em Brasília. Né? Brasília. Hoje eles estão espalhados, não os, digamos, os extremistas, mas pessoas que não morrem de amores pela gente. Eu tenho certeza absoluta, não preciso citar nomes, mas que se um processo desses, por exemplo, chegasse ao Supremo Tribunal Federal, né, doutor Heitor?
a gente teria que rezar para cair numa mão que não seja, que se fosse isenta. Ou não é? A mesma coisa que a STJ. O doutor Heitor sabe o que eu estou falando. Né? Mesma coisa a STJ. Mesma coisa Tribunal de Justiça. Numa CPI, né? No Congresso, depende de quem é o relator e de quem é o presidente. Fica tudo muito complicado isso daí. Então, nós temos dois caminhos. Nós tínhamos dois caminhos. Nos amedrontarmos, utilizando uma expressão mais antiga, né? Nos acoelharmos ou enfrentarmos. Nós optamos aqui por enfrentamento. Então, nós somos vários advogados voluntários, a gente enche, desculpe a expressão chula, a gente enche o saco do Ministério Público, a gente enche o saco dos secretários de segurança, denunciamos, é um absurdo, mandamos para a mídia, enfim, a gente faz o barulho. E, normalmente, as pessoas também recuam. Esses caras recuam. Recuam. Nós temos aqui desembargadores que já declararam a sua má vontade conosco. Então, eles também não pegam o nosso processo, ou se declaram suspeitos. Por quê? Acho que amparo. Então, eles não querem ser acusados amanhã depois de terem dado uma decisão despachada, alguma coisa, por causa da sua convicção religiosa. Mas o barulho é importante. A senhora se tornou uma figura nacional, como eu disse. Nacional. Né? Nacional. Então, e acho que a senhora tem que aguentar um pouquinho mais, a gente vai precisar da senhora, com seus depoimentos, nos detalhes. Doutor Heitor, é importante, se a senhora puder mandar para mim um outro depoimento dela, talvez mais detalhado da violência em si, entendeu? Isso é muito importante. Eu nem sei, mas deu muita visualização. Eu gravei um vídeo até, deu muita visualização. Esse negócio das viaturas. É que, assim, não é uma coisa de agora, né? Que agora explodiu na mídia, mas, assim, faz praticamente 2 anos que tem polícia toda semana na minha porta. Isso que a gira é uma vez por semana só, é só na sexta-feira. Nos outros dias não tem nenhuma movimentação lá. E, assim, os boletins de ocorrência, viatura chegou sem barulho no local, barulho inaudível. E eles continuam indo, sendo que tem o terreiro, tem a casa da vizinha e tem uma Assembleia de Deus que faz culto 3 vezes por semana, com microfone, com guitarra, com bateria. É um barulho imenso e eles estavam lá 16 anos sem alvará. Então, por que a fiscalização não vai bater na porta da igreja? Porque a senhora é do axé. Então, é só o tambor, né? Talvez, não sei se... O Heitor, na grande verdade, atrás dessa discriminação, vamos chamar de discriminação religiosa, tem aí séculos da nossa ancestralidade, porque a nossa religião, pelo que estou vendo, a senhora até é ruiva, né? Branca, né? Então, mas a senhora entende perfeitamente isso aí. É uma religião que veio da África. Sim. Né? Então, olha a imagem que se tem da Umbanda para esse tipo de gente. Né? Uma religião de negros, da África, escravizados, analfabetos, ignorantes, que batem tambor para evocar espíritos. Tem orixás como Exu, como não sei o quê, como fulano, beltrano, ciclano, e que se sacodem para incorporar, que dão passes com cachimbos, usam ervas medicinais, linguajar típico do preto velho do caboclo, né? E essa religião, ela é, na verdade, o estereótipo perfeito para o fanático religioso. Porque eles precisam de um inimigo comum, eles precisam tangibilizar, tornar bem tangível a figura do diabo.
Aí como é que eles fazem? Já sei, vamos usar o Exu como o diabo. E quem pratica as coisas do diabo é a mãe Thalissa, a mãe fulana, a mãe cicrana, não sei o quê, no Brasil inteiro. Vocês são os pais de santo e mães de santo, os enviados do diabo, que através de Exu, Zé Pilintra, etc., vocês encarnam todo o mal que existe. Essa é uma estratégia. Se você analisar, inteligente. Sim, sim. Inteligente, porque até então o diabo não tinha uma cara. As pessoas eram ameaçadas, você tem que doar mais, você tem que dar mais, você tem que fazer, senão o diabo te pega, vai te pegar, puxar tua perna na cama, não sei o quê. E agora você tem uma figura, você tem um nome, né? E tem a pessoa que joga o diabo contra as pessoas, que seria justamente o chefe de terreiro, a mãe de santo. O senhor já escutou... Oi. Deixa eu perguntar também para um campo de sociologia, esquece também. O senhor já escutou a expressão que os indígenas já falavam que na terra do Brasil, quando os portugueses chegaram, não tinha diabo. O diabo quem trouxe foram eles. É verdade, é verdade. Então, o diabo que eles falam... O indígena não acreditava no diabo, né? No indígena, nem os africanos, né? Não tem também... Não temos também a figura do diabo, né? Então, o diabo foi criado por eles e nos colocaram na posição que nós somos os culpadores de diabo. O senhor tem toda a razão. Mas a gente tem que partir da briga, doutor Heitor. Não, mas partir da briga. Essa briga a gente vem fazendo... A senhora pode se transformar numa referência para muitos mães e pais de santo, mãe Thalissa, de enfrentamento, de coragem, e também estimulando os terreiros a legalizarem seus terreiros mesmo, com CNPJ, com não sei o quê. Muito terreiro leva isso um pouco empurrar com a barriga. Não é para empurrar com a barriga. É porque os terreiros não têm condição financeira, sabe? É muito difícil a gente pagar todas as taxas que a gente teve que pagar para manter todos os alvarás, sabe? É muito difícil essa arrecadação para pagar imposto. Eu sei que é isso, mas os terreiros daqui é a mesma coisa. Então. E quando cobra mensalidade, são mensalidades ridículas. Ontem fui a um terreiro, a mãe de santo depois falou eu que banco isso aqui sozinho com meu marido. Aí, na entrada do terreiro, estava, colabore com o nosso terreiro. Estava lá o cartaz. Doe uma vela. Uma vela. Meu Deus do céu. Mas já ajuda. Mas já. Uma vela, né? Loucura. Já ajuda. Quer mais, Heitor? Fechamos, não? Não, só para deixar claro que nem o doutor falou, né? Nós temos todos as licenças, alvarás, e realmente não aconteceu coisa pior no dia da AIFO, porque nós já, vamos pôr assim a palavra, já estamos descolados, né? Do jeito que chegaram, mandando parar, mandando tudo, prontamente já fomos para a porta, pedimos que saísse, que não ia parar o culto, que queriam que parasse o culto, já falamos que não ia parar o culto, pedimos o boletim de ocorrência e a ordem, aí foi que eu vi que tinha 20 policiais dentro do terreiro. E eu falei, não acredito. Eu tirei todos de dentro do barracão, do nosso barracão, e já comecei a pegar os documentos. Né? Que nem eu falei, já estamos escolados com todos os documentos na pasta. Tá aqui, ó, começamos, aí eles foram saindo, que é aquele vídeo, o último vídeo dos vídeos que foi postado deles saindo. Né? Então, só não aconteceu coisa pior por causa dessa nossa atitude. E que nem assim, que a gente vem falando para os políticos daqui, todas as reuniões. E aqueles terreiros que não têm isso, que não têm essa ajuda, que não têm essa calma de fazer isso, teriam tomado ali um esculacho, provavelmente, da polícia, por assim dizer, poderiam ter acontecido coisas bem piores, né, que felizmente não aconteceu. Nós aqui já pegamos uns 300 terreiros que a gente gratuitamente, a gente tem que fazer gratuito, nem é nosso interesse cobrar nada, pelo amor de Deus, CNPJs. Nós hoje já superamos no nosso... Tem muita gente que já tem CNPJ, né? Os mais organizados, mas hoje nós colocamos mais 300 com o CNPJ, a gente quer pegar a totalidade com o CNPJ. Eu queria reiterar o pedido que eu fiz à mãe Thalissa, ela gravou um vídeo, e depois eu tiro os cortes, mãe Thalissa, mas nos seus detalhes. Tá bom? Nos seus detalhes, para nós darmos uma divulgação necessária. Brasil, para alertar todo mundo, para as pessoas reagirem.
como a senhora e o doutor Heitor Pedroso reagiram. Fundamental. Não, a senhora passa a ser uma referência para a gente. Não, de resistência. De resistência, a palavra é essa. E, sobretudo, a lição que a senhora deixa da importância da legalização completa de um terreno. A senhora tinha tudo ali. Aliás, tinha coisa ali que aqui no Rio nem se exige, né? Aqui basta o registro de cartório de pessoas jurídicas e CNPJ para ficar 100%. Nada de bombeiro, nada de alvará, nada disso existe aqui no Brasil. Aqui é bem complicado. Agora estão exigindo até que eu faça uma rampa que eu não tenho a mínima condição financeira de fazer. Acessibilidade. Não tem amparo legal isso? A senhora não é nada comercial? Que isso? Pois é. E nem comercial, eu tenho minhas dúvidas, hein, o Heitor? Se é obrigatório. Dependendo do comércio, não tem que ter. Talvez, se o mercado, né, não sei o que, pode ser. Mas você não vai botar uma rampa num armarinho? Né? Numa casa de ração? Isso não existe. Mas estavam exigindo até uma adequação de som como se fosse uma balada, com anticâmera para o som não sair. É que aqui em Curitiba, a lei da casa noturna, de bares, os terreiros estão na mesma lei. Isso é uma loucura, gente. Isso acabou aqui no Rio de Janeiro. Meu pai era deputado, acabou isso em 1960. Pois é. Vocês estão brincando. E aí, o nosso alvará só saiu porque a Georgia Prates, ela está com a gente desde o começo. A gente conseguiu ir no meio ambiente e sabe, ela conseguiu que esse alvará saísse, porque eles queriam tubulação de ar igual de casa noturna. Ar-condicionado específico. O Heitor, essas exigências de alvarás e não sei o que, acústico, rampas, você já checou se isso é feito para as outras religiões, não? Já questionamos, inclusive, uma das queixas-crimes que eu já entrei, que foi arquivada, que foi reaberta agora, que a igreja da esquina não tem alvará. A igreja não tem toda a documentação e funcionava. E aí a primeira queixa-crime foi que, informado, colhido pelo Ministério Público, eles faziam a mesma coisa para todo mundo, então não tinha nenhum ilícito. Aí agora, com toda essa situação de novo, eu apresentei uma nova queixa-crime e vai ser totalmente fiscalizado de novo. Então, assim, em tese, eles falam que visitam. Então, por exemplo, um protocolo de andamento contra nós, ele vai mais rápido. Então, volta a fiscalização, vai isso, vai aquilo. Aí você pega o protocolo de atendimento da igreja, vou dar um exemplo bem claro, dessa igreja evangélica, ele estava parado há 6 anos, funcionando sem alvará, sem nada. Então, essa é a disparidade que a gente sempre bateu, sempre falou, e nunca foi tomado. Esperamos que agora, com toda essa repercussão, com a ajuda de todos que estão nos oferecendo ajuda, né, até o ofício que o doutor vai encaminhar, nós consigamos equiparar. Então, o que a gente sempre fala, eu não quero um direito a mais, eu quero que seja igual. Se para eles é dessa forma, para nós também tem que ser dessa forma. O alvará é uma decisão municipal, né? Sim. Mas eu tenho um palpite, é que essa hora eu não vou, mas eu tenho um palpite, o doutor Heitor, que a gente consegue buscar. É o seguinte, é vedado ao Estado desse, né? A União, o Estado, não sei o quê, a cobrança de impostos a templos religiosos. Esse negócio do alvará... É que o alvará ele tem figura de taxa, ele não tem figura de imposto. Mas o alvará é uma autorização para funcionamento. A pergunta é, o dispositivo, a Constituição, no momento que você exige um alvará para funcionamento, você está obstaculando o funcionamento do templo religioso. Claro, eu estou conjecturando. Né? Eu tenho um parceiraço lá em São Paulo, que eu adoro ele. É o doutor Iédio. Esse cara é um craque. Ele é um craque. Eu vou trocar uma ideia com ele, eu vou ligar até amanhã para o doutor Iédio. Ele também ele leva
ele leva os assuntos ao Supremo Tribunal Federal, defende no Supremo Tribunal Federal, ganha no Supremo Tribunal Federal. É um grande homem, eu sou admirador dele. Porque esse problema do alvará, olha só que absurdo, o Meitalias, depende, então, da boa vontade do prefeito. Sim. Chega, por exemplo, o aniversário dos municípios, Meitalias, eles pagam uma grana preta para cantores gospel. Pergunta se chama algum lugar. Não. Não, a situação, essa semana, a gente está falando de barulho, ontem teve a passeata evangélica de Jesus aqui. E nós estamos aqui com uma pessoa aqui no podcast com a gente que está ajudando, que ela mora na rua que passou o som estourando, janela tremendo, tudo, e ninguém fala nada, e não aconteceu nada. Perguntinha que não quer calar. A prefeitura ou o Estado entraram com uma grana ajudando a marcha para Jesus? Não sei dizer, provavelmente. Sim, né? Sim, é claro. Foi aprovado na Câmara. Ainda mais ano eleitoral, Heitor. Para com isso. Todos eles fazem. E não fazem, não chamam, não nos prestigiam, porque eles não estão atrás de dinheiro, não. Porque já deixar os jogantes se apresentando no aniversário, por exemplo, de Curitiba, é o suficiente para a gente, não precisa pagar o GAN, não. A mãe Thalissa vai lá com os jogantes dela, né? Canta para Exu, canta, não é isso? A primeira caminhada que fizemos para Exu dos orixás aqui deu trabalho. Então, vai fazer a segunda agora. Eu estou achando que a gente vai acabar desaguando numa grande encontro nacional, sabe, Heitor? Seria incrível. Seria muito bom. Porque quando um terreiro apanha, todos apanham juntos, né? Todos apanham juntos. É que tem que esperar acabar o período eleitoral, porque senão vai acabar virando comício, é uma droga isso aí. O importante, eu acho que a gente podia fazer um encontro nacional, qualquer cidade, pode ser Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, isso não importa. E a gente, com antecedência de 3, 4, 5 meses, a gente falar com as secretarias de turismo, a hotelaria, preços, etc. Uma época que fosse, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, se fosse no Rio, fora da época de carnaval, óbvio, sim, né? Está tudo lotado. O Réveillon, está tudo lotado. Mas uma época assim, tranquila, e poderíamos fazer isso no Maracanã, não sei, eu estou falando do Rio. Mas aí vocês têm também aí grandes estádios, né? Tem grandes. Também. São Paulo, idem. Nós temos lugares para fazer aí, para reunir 10, 30 mil pessoas. Né? Podemos fazer, talvez, pacotes com companhias de agências de viagens, né? Com um pacote mais baratinho, enfim, para todos terem o acesso. Seria incrível. Magnífico. Sim. Seria magnífico. Seria ótimo. Magnífico, né? A gente precisa, né, levantar essa bandeira, doutor. Porque eles só vão dar valor a gente no dia que nós começarmos a eleger deputados federais do Axé. Eu não me interesso, eu sou estadual, não me interesso ser federal. Não tem nem condição, minha vida está toda aqui, é tanta briga por aqui que não dá. Mas eu me ressinto muito. Se nós tivéssemos pelo menos uma meia dúzia de deputados federais do Axé, não vem com essa conversa, sabe, de simpático Axé. Simpático Axé tem um monte. Falando do Axé, que vocês têm a Geórgia aí. Então, aí é tudo diferente. Porque o cara o presidente da República vai procurar o cara, nosso deputado. Está bem, presidente, mas se o Ministério da Justiça é omisso em relação a isso, isso e isso. O Ministério dos Direitos Humanos é omisso, Um caso desse. Cadê o Ministério dos Direitos Humanos? Não estou falando desse governo, não. Qualquer governo. O senhor vê, se uma pessoa já vai fazer um discurso na Câmara Federal de o indígena, quando vai já com suas roupas tradicionais, já incomodam, quando um bandista já vai com as roupas tradicionais incomodam, imaginando quanto eles iriam ficar incomodados com um deputado indo todos os dias com as suas vestes tradicionais, ou indígena, e aí eles iam começar a ver. Mas aqui, depois, se vocês tiverem paciência, entrar no meu Instagram, Átila Nunes Oficial, vocês vão ver, o meu filho também é vereador aqui no Rio de Janeiro. Então,
tanto na Assembleia quanto na Câmara Municipal, né, a gente sempre faz festejos, algum, etc., dia da Umbanda e tal, e vira um terreirão, rapaz. Nossa. Vira um terreirão com atabaques, é uma alegria só. E os funcionários da Câmara e da Assembleia, que gostam, né, do axé, descem em peso, ficam até tarde da noite eles acompanhando, até 10 horas da noite. Nós temos uma amiga aqui que está louca, querendo que a gente vá no Beco do Rato, a Eli, para ir no Beco do Rato no Rio de Janeiro. Acho que eu vou aproveitar e já ir no Beco do Rato e ir numa festa com o senhor aí. A gente deve fazer, com certeza, lá para o dia 15 de novembro. Tem que esperar passar a eleição para não contaminar. Política é uma droga. Agora vai contaminar tudo. Né? Então, vocês veem o meu cuidado, mesmo como deputado, candidato, a reeleição, aquelas coisas todas, meu cuidado de separar essas datas, encontros, qualquer coisa pós-eleição. Isso vale para todo o Brasil, né? Mas, Thalissa, vamos continuar juntos? Vamos, por favor. Meu querido Heitor, manda um e-mail, tá? Sim. Vamos trocar mensagem, depois vamos trocar um zap aí. Tudo bem. Bem? Muito obrigado. Mas, Thalissa, eu preciso de um depoimento, de um vídeo para a senhora. Eu vou fazer. Pelo Heitor. Vamos providenciar. Tá. Aí deixa que eu faça os cortes e tal, para a gente pegar o exemplo da senhora para o Brasil inteiro. Tá bom, Ótimo. vamos fazer sim. Eu agradeço, muito obrigado a oportunidade. Não, Conversar a com o senhor. é minha, cara, de conhecer minha heroína. Ela virou minha heroína. Né? Meu pai, o Baluaê, minha mãe, o Oxum, possam guardá-los, possam protegê-los e abençoá-los. Obrigada. Muito obrigado. Salve a nosso bando. Salve, Saravá. Saravá. Chegado. Obrigado, tchau, tchau. Eu tô muito feliz agora, gente, por ter conseguido isso para vocês. Vocês são intermediador, queria deixar totalmente com vocês. A gente tá ao vivo ainda, esqueço das coisas. Mas tô muito feliz. Que bom. Por poder estar lutando com vocês de uma forma certa. Assim. A gente que agradece a você, esse contato com o Átila foi incrível, a gente ficou quase uma hora aqui conversando com ele, né? Eu tenho o costume de falar que aqui o tempo passa rápido, aqui atrás dessa câmera, aqui na frente dessa câmera o tempo passa muito rápido. Às vezes eu faço as coisas de 3, 2 horas aí, parece que foram 15 minutos. Uhum. Deixa eu só minimizar aqui, a gente continua aqui, para mim fechar essa câmera. Pode tirar ali o iPad. Só... Deixa eu fechar a janela ali. Aí, pra gente voltar a nossa telinha ali. Deixa eu pegar aqui. Só para de gravar ali, né? Tá bom. Eu vou pegar aqui pra você, Aninha, só um minuto. E a gente continua daqui com a nossa transmissão aqui direto pro YouTube. Teve bastante gente ali, eu tava ali atrás, ali vendo, ali acompanhando. Bastante gente apoiando a gente. Como é bonito ver a gente se unindo, tendo disposição, né? Em todos os lugares que eu fui essa semana foi falado sobre o apoio a você, mas a gente tem que sair da teoria, tem que ir mais para a prática, de que apoiar a senhora é bom, apoiar vocês do Guerreiro do Vento é bom, só que a gente tem que mudar essa questão do quesito prática, né? Eu acho que a gente não precisa ter, como era antes, aquele medo que um bandista tinha de esconder as guias, não, que nem o Paidinho falou hoje, na entrevista você mentia a sua religião, né? Então, ele falou isso também, talvez a nossa geração seja um marco. Sim. Um marco que foi protegido para ter uma ascensão e é uma missão muito grande para a gente, né? E eu vejo positividade, apesar dos turbilhões, eu vejo muita positividade, muitos sinais bons da espiritualidade. As pessoas têm que abrir a cabeça, né? Abrir a mente. Sim, e aceitar a Umbanda como uma religião como as outras, né? Que a gente não está fazendo nada de errado. A gente está ali com a nossa vela, com as nossas ervas, com o cachimbo, com o fumo. E é só isso. As pessoas têm que entender isso. A espiritualidade é linda. Já curou, já ajudou tanta gente. Por que que a gente ainda recebe pedra? A avó lavadeira falou, a escravidão ela está mascarada, vocês continuam sangrando. Até quando? Chega, basta ir para bastar.
a gente tem que dar a cara a tapa e dar nome a esses bois aí. Exato. Da onde que tá vindo essas ordens de vir dar o pé na porta e interromper nossa gira dessa forma brusca e violenta? Chega! Mãe, a senhora sofre ataques aí há mais de 2 anos aí, ataques mesmo, né? Não são ameaças, não é uma pessoa que passa na frente lá e grita alguma coisa, são ataques mesmo, né? A gente, tudo isso tem certeza que já está tudo registrado como um boletim, das maneiras corretas, mas se a senhora quiser documentar isso como um registro aqui na internet também, a senhora falar, a senhora trazer, porque a gente tem um público, um bandista, me falaram isso na sexta-feira, que o exemplo tem que vir de dentro para fora, né? E a gente tem um público bandista que tá meio que fazendo assim, né? Tem. Não acredita, falar, isso daí, né? Eu acho que tem terreiros ainda, como eu mesma já fui há um tempo atrás, que estão na bolha. Então, assim, às vezes você está num lugar privilegiado, que nada acontece ali. Ali está todo mundo protegido. A partir do momento que você sai, que você vai ver a realidade de terreiros menores, é diferente do pessoal que está protegido. Só que, assim, eu acho que a Umbanda não se trata de terreiro aqui, terreiro aqui. Quando se fala Umbanda, são todos. Sim. Todos. A gente tem que se unir, independente da sua classe social, independente de onde que é o seu terreiro, quem que é o seu pai de santo. A gente, a Umbanda é uma só. E as pessoas têm que acordar para isso. Que a gente tem que ir nessa junto. Imagina a força desse povo todo junto. Sim. Nem todo mundo se gosta, ninguém tem que amar todo mundo, mas a gente tem que andar junto pela nossa religião. Sim. Não só a Umbanda, por toda a religião afro. E aí vem candomblé, vem juremeiro, vem quimbandeiro, vem muita gente, né? E a gente tentar unir o povo de uma forma que, como a senhora mesmo falou, é só a gente dar a mão e caminhar, né? Tipo, não precisa entrar em assuntos de religião, porque é distinto uma coisa da outra. Eles Andar vêm na do mesma mesmo lugar, direção, vêm da né? mesma raiz, mas é distinto. Senão tinha o mesmo nome. Concordo com a senhora. Concordo que a gente tem que lutar mais. Concordo que na caminhada dos orixás, que vai acontecer dia 8 de novembro, a gente tem que estar mais na rua, antes até se puder fazer alguma coisa. E esse movimento é nosso. A gente tem que reforçar, a gente tem que firmar, a gente tem que aterrar. Porque a cidade também é nossa. A gente tem direito de estar aqui. E quando uma pessoa determina, impõe o que você quer fazer, é uma ferida tão grande que se abre, assim, eu acho que na camada da vida de tantas pessoas, principalmente dessa pessoa que se está impondo, que ninguém pode impor nada a nós. Agora você imagina. Não, eu ia só finalizar com aquele, eu esqueci, a sua opinião termina quando o meu livre-arbítrio começa, sabe? A opinião da pessoa termina quando ela agride a minha pessoa. Aí você vê, né? São registrados, a gente tem 12 boletins de ocorrência. Toda semana, praticamente, eu tenho que ir lá no portão, no dia da minha gira, e explicar quem eu sou, o que nós estamos fazendo ali. É cansativo, é exaustivo. Sim. E a senhora tem que ir na delegacia do portão? Não, eu tenho que ir no portão da minha casa explicar para a viatura. Tá. Isso quando eles não entram, né? Sim. Tipo, eu tenho que ir lá. Aí, por exemplo, o policial chega. Quem é você? O que você está fazendo? Por que você está batendo tambor? Uhum. Toda vez. A senhora vai ter que colocar uma plaquinha na frente, né? Toda vez. Tem placa. A gente tem os alvarás todos na parede. Agora a gente colocou uma faixa lá. O Átila, ele é presidente da Comissão dos Direitos Sociais, acho que é uma coisa assim, esqueci o nome, que é um nome comprido. O que vocês dois acham de uma comissão, de algo que trate sobre intolerância religiosa e direitos sociais, uma delegacia, como se fosse uma delegacia em Curitiba? Então, em Curitiba tem a Câmara Municipal, tem a Secretaria Municipal,
eu tenho o Núcleo de Proteção do Ministério Público, que é o NUPIER, que é o Núcleo de Proteção de Intolerância Religiosa. Tenho a Promotoria dos Direitos Humanos, que engloba, além da intolerância religiosa, direitos humanos da mulher, direitos, né? Então, você tem os órgãos, você tem ali, mas é que nem o Átila falou, na hora que chega no final, você não tem a instrução. Então, por mais que você tenha um órgão, um Ministério Público, falando com diretrizes, o Ministério Público ele tem uma diretriz de 2023, acho que são 14 páginas, falando como que os policiais têm que agir em situações dessa forma. Mas essa informação não chega na ponta. Então, você tem muitas pessoas que chegam para fazer as visitas nos terreiros e intervenções desqualificadas, que não sabem o que é a religião, não sabem por que estão ali, nunca viram. Você já teve situação de gente lá que tem medo de entrar no terreiro, medo, que não sabe o que é. Igual já teve gente que foi lá que era um bandista. Nós temos duas situações que foram, um sargento foi lá, não, eu sou bandista, bem tranquilo. Uma outra sargento também falou, não, que vai até lá nos visitar, colocando nos visitar. Então, você falar, o que acha? Tem. O que não é aplicado, não é praticado pelos órgãos públicos. Você tem a situação que chega lá uma ordem que eles têm que cumprir, e eles não sabem como cumprir. Né? E assim, pegando um gancho do que o Átila falou, é descobrir de onde está vindo. Nós estamos nessa busca, nós sabemos que tem um órgão específico que está fazendo reclamações infundadas, que eles têm que ir lá atuar. Né? Nós temos toda a situação. O que basta como você falou, a gente tem que sair da teoria e ir para a prática. Então, eles têm toda a teoria, eles têm que agora praticar o que eles deveriam ser ensinados. Sim. Talvez eu acho que o povo se esqueceu que o Estado é laico, isso é fato. O Estado não é laico, né? Não. Deixou de ser laico há muito tempo. Na Eu acho que verdade, nunca foi. Nunca foi. Exatamente. Eu acho que uma bandeira do Estado laico cabe muito bem. Uma bandeira de paz dentro da Umbanda cabe muito bem. Quando eu falo paz dentro da Umbanda, eu falo de umbandista para umbandista. Eu não falo de umbandista para católico, para evangélico, nada. De umbandista para umbandista, né? Existem muitos terreiros em Curitiba. Existe muito povo de axé em Curitiba, né? E a união ela tem que ser mais forte. Porque a gente, sim, as igrejas hoje elas nem são atacadas e tem um monte de sedes e um monte de coisa, né? Não que a gente tenha que ter igual eles, mas a gente tem que só respeitar mais um ou outro. Eu acho que falta bastante isso. Direitos iguais, né? Sim. Por que a Assembleia de Deus ali não tem fiscalização igual tem? Sim, Nunca vi nenhum policial entrar no meio do culto deles lá e Sim. interromper o culto. E eles já chegaram a atacar vocês também? Não, até agora tem um relacionamento bom ali com o pastor da igreja, sabe? Uhum. Só que não tem como a gente não usar eles como comparativo. Sim, porque ali na minha rua, em 2 quarteirões, tem uma Assembleia de Deus, um terreiro e uma católica. Uhum. Eu nunca vi chegar a polícia na católica, nem na Assembleia. Meu sacerdote falou agora na última gira, um grande abraço, sua bênção, pai. Ele falou que o sino, né, da igreja, 7 horas da manhã no domingo, não incomoda ninguém, né? Falou que o carro, o som automotivo não incomoda ninguém, né? O som estourado das igrejas, o Átila falou disso também, né? Pensa que Deus é surdo. Nossa, eu vi um post agora de Guarulhos, lá até 4 da manhã, a pastora berrando no microfone, gente. Então, e a gente vê imposições, criando-se barreiras cada dia mais. Eu quero puxar o exemplo da PL dos atabaques, a senhora estava lá também, você estava lá também. Foi criada uma sessão dentro da Câmara de um projeto que o vereador, ele ia abrir mão do projeto, a vereadora, o vereador era de direita, a vereadora Georgia queria o projeto para ela, pelo simples fato dela ser de esquerda, ele não queria passar o projeto para ela e queria arquivar o projeto, né? Então você se vê que aí já se deixou de lado a política e já se entra mais no conceito de o meu pensamento é melhor que o seu, subjugação, né? Aí entra várias questões muito, assim, que tem que ser faladas mesmo. Porque eu achei aquilo, assim, o movimento
do Mandista, aquele dia foi bom. A gente lotou a Câmara dos Vereadores. Sim, a gente ganhou na pressão, né? A gente nem podia estar lá, mas a gente vai, a gente pena. E ele só não queria mais o projeto, queria que vai, era só ele passar. Então eu vi um desrespeito enorme na parte dele. Eu não vejo ele como um líder da sociedade, muito menos um fiscal, porque isso não é um serviço de um fiscal. E é uma coisa tão importante para nós, mas se futuramente, como a Georgia está trabalhando nesse projeto e aprovar, assim, tem muita probabilidade de ser só mais um papel na mão da senhora. Igual aquela prancheta, aquela pasta de papel que a senhora tem, né? Porque como o Heitor disse, eles não sabem conduzir as coisas. Ele agora está entrando no quesito da polícia, né? Não sabe conduzir as coisas, não sabe abordar as pessoas. E eu passei muito por isso durante a minha vida, né? Eu, como um menino periférico, que é de ver a diferença de quando é abordado uma pessoa ali que está num carro bom, em condições melhores, e a diferença que eu sou abordado. E dentro da minha bolha, sempre onde eu vou estar, eu sempre vou estar na posição de ser julgado. É assustador, né? É assustador, sim. Dói. Sim. É um trauma, né? É um trauma, sim. É um trauma. E a gente tem medo, assim, de muita coisa, mas a gente quer ter muita coragem. E a gente encontra coragem no nosso axé. É isso que deixa a gente forte, é isso que a gente tem que continuar seguindo. Isso mesmo, não podemos parar. Umbanda é resistência. Nascemos como... A Umbanda é resistência. Tudo na Umbanda é resistência. Desde sempre, Desde né? Quantos sempre. séculos. Desde sempre. E eu acho que, assim, tem que ter umas mudanças mesmo, assim, na lei, igual essa lei da casa noturna, da gente estar junto, tem que sair, isso tem que ser separado, tem que ser falado, tem que ser questionado, mas tem que ser colocado em prática. O que a gente está batendo o pé? Pela Umbanda, não pelo meu Guerreiros do Vento, por todos. Essa movimentação não pode cair no esquecimento mais uma vez. Sim. Não pode. O Léo da RIC TV, que foi lá em casa, ele foi ano passado, em junho do ano passado, a primeira matéria que saiu nossa, e por coincidência, ele de novo, agora essa semana que saiu uma reportagem nossa, né? Daí ele falou assim, ué, de novo? Aí eu falei, de novo. Sim. E foi até interessante, porque quando ele entrou, ano passado estava muito cru o terreiro ainda, tinha acabado de construir. Sim. Então teve muita mudança boa lá dentro. Então Sim, ele entrou lá e falou, nossa, mas não tinha isso, não tinha esse isopor, não tinha... Eu falei, pois é. Olha o tamanho do muro. Nossa, o tamanho do muro que você subiu. Eu falei, pois é. E mesmo assim, não adiantou. E a casa da senhora tem um isolamento muito bom, né? A gente tenta fazer o que, assim, Sim. cabe no bolso. Mesmo assim, foi muito difícil, porque Sim. Custa. foi isopor em tudo ali. Sim. Abafou bastante, assim, porque antes fazia muito eco, né? Porque é telha, né? As paredes, é um barracão de zinco, é. Sim. E diminuiu o eco. A gente colocou exaustor, tudo, né? Mas com essa entrada, galera de branco ali, o próprio policial falou aquele dia, a gira começa às 8, 6 da tarde, ela começa a chamar a polícia. O problema é o branco. Não, meu celular ali, rapidinho. O problema é o branco, né? Não tem como ser outra coisa. Sempre foi, né? E a gente tem que começar a conduzir as coisas de uma forma diferente. Eu acho que a gente conversa, né, há bastante tempo. Né? Eu e a senhora, a gente já conversou no passado, ali, umas 2, 3 vezes. A gente já se encontrou, assim, dentro da câmera. Sim. Esse momento é um momento que já estava programado com a senhora, né? Que a gente já vinha, né? E eu vinha me estruturando aos poucos, né? Porque o Canindé Podcast um tempo pra cá cresceu de uma forma absurda. E eu acho que eu queria trazer a senhora aqui com notícias boas, né? E depois de tudo aquilo que aconteceu lá no começo, né? Dos ataques, pudesse ser notícias boas, porque é o que eu quero para minha religião, para minha fé, né? E o que a senhora planeja daqui para frente? Olha, eu planejo, em primeiro lugar, ficar bem de saúde, porque não tá fácil.
Você tá ali dando a cara a tapa, dá medo. Eu tive bastante medo, agora eu me sinto um pouquinho mais estruturada. Eu pretendo levar essa bandeira de que a gente não pode deixar o racismo e a intolerância vencer. A gente tem que ir na delegacia, tem que registrar o boletim, não pode deixar passar, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir gerar mais números através dos próprios humandistas ir lá e registrar um boletim. Sim. A gente precisa levantar isso, sabe? Não pode, porque no meu trabalho, porque na minha família, porque fulano, cara, vai e faz. Você não está sendo ofendido? Você vai ficar apanhando até quando? Então, e movimentar aí para esse povo da política realmente vir para o nosso lado e fazer valer. Sim. Porque o que eu falei lá na gira sexta-feira, não tem como eu zerar um som de um tambor numa gira de Umbanda. Nenhuma religião afro vai trabalhar sem tambor. A gente ameniza. A gente está um tempão sem bater palma. Uhum. A gente tenta amenizar o máximo possível para não incomodar. Eu não quero também ficar incomodando ninguém. Mas, gente, é uma vez por semana. Com o mínimo de barulho. 10 horas, 10h20 no máximo já acabou. Sim. Uma coisa interessante que o Dr. Átila falou foi sobre o número de decibéis. 95. Imagina 90? Nossa Senhora. Aqui é 65 e... 55 depois das 10. Não adianta de nada, né? A gente... 65 é pouco, isso assim. daí assim, é uma etiquetinha que coloca lá, mas não utiliza de nada. Essa etiquetinha do decibel. Não, e vale lembrar que eu gosto de deixar muito bem claro que nós fomos fiscalizados pelo meio ambiente. Eles foram 3 vezes lá em dias aleatórios, que eu não sei, que eles não avisam. E nenhum dia a gente extrapolou. Tanto que eles ficaram um dia, 1 hora dentro da casa da vizinha, medindo durante a minha gira e também não passou. Então, assim, eu sei o que eu tô falando. Eu não tô falando assim, tô querendo passar um pano aqui. Não, nós fomos fiscalizados rigorosamente e a gente passou. Entendeu? Sim. Uhum. Será que o problema é o barulho? Ou a fumaça? A fumaça que ela fumaça fala. Também? Ela falou que a gente faz muita fumaça. Cara, eu fico... É triste isso, né? Eu queria falar um pouquinho aqui dos outros terreiros, porque é uma coisa importante para se falar, né? Em Curitiba, dentro de 30 dias, eu vou ser mais exato, né? Eu coloquei 30 dias na minha publicação que eu fiz, mas não foram 30 dias, foram 29. O primeiro ataque foi no dia 12 do... Maio. Isso, 12 do 4. Primeiro ataque foi na tenda de Umbanda Nosso Lar, o terreiro do Pai Davis, que foi atacado com ácido. Um grau de, estupidez do ser humano, de ignorância absurda. O segundo ataque foi o da casa de Umbanda, do terreiro de Umbanda, Pai Antônio, do Pai Maicon de Ogum, que ele foi invadido, arrombado, foi quebrado as coisas, foi prejudicado, né? Conversei com o Pai Maicon, né? Pretendo trazer eles aqui para a gente conduzir essas coisas assim e levar o posicionamento de vocês, porque vocês são sacerdotes. E daí acontece o acontecido com a senhora das 14 viaturas. O primeiro foi no dia 12, né, do 4, e o último, que foi o da senhora, o terceiro, foi o dia 11. 8. Então não chegou nem a fechar 30 dias, né? Tipo assim, a gente voltou no tempo das cavernas. Porque, tipo assim, é ridículo, não tem, sabe, tipo, tem que regular as palavras para falar ao vivo, né? Mas né? Se não é intolerante, vai ser você. Exatamente. E em menos de um mês a gente ser atacado dessa forma, todos nós somos atacados. Porque a gente se sente muito com medo, né? A gente vai pra gira com medo, a gente tem medo de sair de branco na gira, né? Se a gente sair, isso já aconteceu comigo, né? Se eu sair de branco sem a guia, eu já fui confundido no Uber com o doutor, já. Com o médico, com...
enfermeiro, essas coisas assim. Aí, pipoqueiro, né? E daí quando sai com as guias, daí por exemplo, assim, isso foi logo quando eu entrei na Umbanda, né? Aconteceu um caso comigo. Todo umbandista acontece isso, infelizmente. Mas tava esperando tá, a gente já leu os comentários. Obrigado, Aninha. Eu tava esperando o Uber pra ir pra gira. Aí tava chovendo, né? Da hora que o Uber virou na esquina de casa, saiu pra fora, assim. Aí o Uber veio vindo, assim, e tinha uma lombada bem na frente de casa, né? Aí a hora que ele me viu de branco, ele acelerou e gritou assim, macumbeiro eu não levo. Pegou e foi embora, assim. Tem tanta história de Uber, né? Aham, de Uber tem bastante, né? Muita. Poderia ter um botãozinho lá, né, no Uber. Você já viu um Bercumba? Sim. Você quer ler os comentários aí, Aninha? Eu vou ler aqui. Eu tô aqui com o celular. Vamos ler os comentários. Eu nem sei onde que eu entrei aqui. O Batuque do Dendê tá na live. Terreiro de Umbanda, assim. Ele teve lá no terreiro sexta. Foi muito bom. Ele é show. Pedro. Beijão pro Pedro. O pai Ednei também tá na live. Atacador de Madureira. Obrigado, Ana. A Elaine trouxe uma informação aqui que a Marcha para Jesus em Curitiba tem apoio institucional da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado, né? E foi elevada ao status de Patrimônio Cultural do Paraná. Só a Georgia Prati sabe a dificuldade que foi para fazer aquela primeira caminhada dos orixás. Ou seja, o nosso questionamento não é no eles estarem fazendo. O questionamento é, podem fazer, devem fazer, mas nós também podemos e devemos fazer. Direitos iguais. Não é que não façam, nós também temos que fazer. No dia eu vou colocar aqui porque eu tenho que colocar isso. No dia da caminhada dos orixás, eu que estava ali no meio do povo, teve loja ali da 15 ali, que não lembro qual loja Fechou, que era. Né? Não, tem essa também. Aí teve loja grande, eu não lembro, mas é uma dessas lojas de móveis azul, de eletrodomésticos. Eu não lembro qual, se eu lembrasse o nome eu falava. Mas colocou o som, colocou louvor no som ali, naquelas caixas de som. Só que não dava pra ouvir, porque o trio elétrico estava muito alto. Uhum. Aí teve ataque de intolerância ali. Teve um na praça com a caixa de som também. Isso. Logo que a gente estava chegando no finalzinho ali na curva. E teve o pior, que o palco foi colocado no lugar errado, né? Quase que eles colocam o palco virado para as grades ali da pracinha, né? Porque o palco era para ser de frente com a 15 e colocaram lá longe, né? Então, tipo assim, foi tudo projetado, tinha mapeamento de tudo, tinha planta de tudo. Por que que... Sabe? Teve muita reunião para sair essa caminhada. Teve. Inclusive, um convite a todos os umbandistas amanhã, às 7 horas, no Sismuc. Tem a reunião da Georgia Prates, da Caminhada dos Orixás. Só entrar lá nas redes da Georgia que está divulgado lá. Bom, vou terminar de ler aqui. Tuca, Umbanda Simples de Viver. Essa situação ocorrida sugere a educação política dos umbandistas a fim de promover pessoas, como bem disse o nobre deputado, que sejam, além de simpáticos com a Umbanda, o axé, que possamos tanto, né? Então, além dos simpatizantes, né, temos que ter as nossas forças umbandistas dentro da política, sim. Temos. Mas simpatizante é uma coisa difícil. Porque a hora que o bicho pega mesmo, a gente sabe que, né? Tem que ser alguém que vista a camisa real, né? Exato. Os vereadores, com função de fiscalizar os órgãos do município, deverão buscar esclarecimentos com polícia, bombeiro e fiscalizações que têm de agir como conduzir o povo, instruir o povo e o povo questionar eles, né? O que ele quis dizer aqui que deve-se ter comissões
Eu acho que são, como se fala o nome? Secretarias, Não, não é secretaria, é quando faz aquele. audiência pública. Isso, né? Eu acho que se deve se ter. Porque eu concordo com o comentário de ir lá, chefe de polícia, chefe de bombeiro, vereadores, para conversar com o povo, porque isso não existe, né? E a gente tem que exigir isso, porque isso é o que vai ajudar a gente nessas questões são várias coisas, não é uma coisa só. Eu acho que são vários pilares. E a gente constrói um alicerce com isso. Não sei se vocês concordam. Eu acho que a divulgação deveria ser melhor divulgado, né? Sim. Então, pelos órgãos públicos, sim, isso é a base e a educação. E com a educação do povo, das suas leis, de tudo, aí eles vão parar de ser intolerantes e vão poder exigir os seus direitos. Sim, teria que ter. Mas até você conseguir isso é bem complicado. Eu acho também que a gente tinha que falar depois de tudo isso que aconteceu, é obrigação do chefe de polícia, assim, do encarregado da polícia do município, se comunicar com os vereadores, né? É igual quando aconteceu alguma coisa com a URBS lá, foi o chefe da secretaria lá, de não sei o quê, daí vai o do meio ambiente, né? Por que com a gente não tem esse direito também, a gente não pode exigir isso também, né? Porque a gente pode cobrar quem deve mudar as coisas, né? Isso mesmo. Vamos pro próximo comentário aqui. Não, pode deixar aí, eu tô lendo só os comentários aqui. Bom, não, por enquanto é isso, daí é só comentários agradecendo, obrigado a todo mundo que está assistindo. A gente vai pautar mais algumas coisas aqui, como, por exemplo, a senhora sente muito, que nem, a senhora já teve várias conduções feitas por policiais lá, várias abordagens. A senhora necessita que esteja, por exemplo, homens com a senhora acompanhando a senhora se sente amedrontada com a condução da Polícia Militar do Paraná, com a Você forma, deu ir sozinha? com a forma de agir deles? De Porque alguns, a sim. gente vê em Santa Catarina, por exemplo, policial, tipo, se a mulher vai falar com o policial nem deixa ela falar e agride a mulher. Santa Catarina tá um caos horrível. É um caos. E a senhora sente essa opressão também feita pela polícia aqui do Paraná? Eu sinto, assim, diretamente comigo, não. Mas é intimidador. Sim. Porque eles cortam a gente mesmo. Um ou outro, assim, claro, não vou negar, são educados, sabe? Sim. Mas a maioria fica com muita autoridade, assim, sabe? Você fala assim, nossa, teve um dia que eu até chamei a policial de você, eu falei alguma coisa, você, daí, não, desculpa, tipo, sabe? Tipo, a gente fica com medo mesmo. A forma de conduzir as coisas dentro do terreiro, assim, tem deixado a senhora, que nem a senhora falou, que a senhora precisa ali de alguns cuidados, de alguns zelos, mas a gira de sexta-feira, que foi uma gira coletiva, a senhora fez? Sexta agora eu fiz um convite aberto ali, foi um pessoal, foi bem legal. Sim. E eu vi que vários terreiros se publicaram, eu vi publicações de pessoas que foram também, o Átila falou disso, e assim, é uma margem para uma liderança que está carente nesse cenário. A senhora gostaria de fazer mais isso, de continuar isso de uma forma boa, de uma forma positiva? Eu acho que sim, até a própria Cabocla Jurema falou isso ali, ela falou que é muito importante ter esse acolhimento das casas com quem foi agredido, sabe? Foi uma força, assim, necessária para conduzir aquela gira ali, foi muito importante mesmo. E aí eles falaram um pouquinho ali no começo, cada um falou um pouquinho, e é gostoso. Eu tive ontem no terreiro Pai Tomé, na cabana, né, do Pai Tomé, e também eu tive esse acolhimento deles, assim, foi tão importante, sabe? Porque mexe muito com o emocional.
Eu fui de arrasta para a psicóloga. Eu imagino. Inclusive, eu vou puxar essa vírgula, gente. Quem sofreu intolerância religiosa, racismo, eu fui para o CREAFRO Aham. e eu estou passando agora toda terça lá com a psicóloga porque é um estresse pós-traumático. Então, ela tá me puxando, ela fala assim, Thali, não caia nesse buraco. Então, por isso que eu falo, venham todos, vamos se unir, gente, não deixa ninguém cair, sabe? Sim. Porque às vezes as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas, e quando acontece é muito, muito assustador, é muito tenebroso, é um lugar muito escuro que eu acho que ninguém merece passar por isso. Ficou feliz de ver a casa cheia de volta? Eu fiquei. Ficou. E mesmo assim a gente não bateu palma, a gente se comportou. Mas foi muito gostoso. De todo o meu coração eu desejo que isso comece a ser frequente, se estabilize, normalize isso, porque você só quer rezar. Só quer rezar. Você só quer rezar, né? Eu estou muito feliz com a oportunidade que vocês me deram, de vocês se deslocarem até aqui, né? A oportunidade de fazer essas conexões, o intermediário disso. O que vocês precisarem do Canindé também, pode ter certeza que o Axé vai estar junto, né? Que a união vai estar junto, porque o Canindé é isso, o Canindé liga uma pessoa na outra. Isso são de exemplos, tá bom? Eu falo isso como exemplos, porque eu tenho, assim, nessa caminhada, eu tenho pessoas que eu conheci e que eu falei para outra pessoa, falei, essa pessoa aqui é legal, conversa com ele para vocês trabalharem junto, e deu certo, sabe? E que a gente possa fazer mais isso, que a gente possa ir criando uma teia, assim, de conexões em Curitiba, em que a gente cria a nossa bolha dentro do cultural, do religioso, do artístico, do musical, e estabeleça, como por exemplo é no Rio de Janeiro, mas é onde tudo começou, né? Mas como é no Rio de Janeiro, que tem a cultura, a religião, a música, tudo enraizado e ramificado para todos os lados. Não quero ser o pivô disso, né? Por favor, não fale isso, mas quero ser um apoiador nisso. Nós também. Nós também. Ninguém larga ninguém, tá tudo certo. Sim. E a gente pode fazer isso, não é difícil, né? Na verdade, uma coisa que eu já ouvi é que é difícil, é fácil a gente fazer coisa errada, é difícil a gente fazer coisa certa, né? Exatamente. Sim, né? Porque quando a gente vai fazer coisa certa, a gente pensa no medo do que os outros vão achar, né? Aí até eu quebrar isso foi difícil, né? Porque hoje eu tô fazendo uma coisa que, sabe, todo mundo acha alguma coisa, né? Não, mas é de pouquinho em pouquinho vai melhorando. Vai aumentando e vai crescendo. A gente não pode desistir, isso em tudo, né? Na religião, no ter um novo entendimento. Sim. Persistir e resistir. E existir. Algo mais a pautar. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi importante demais. Obrigado pelo canal com o Doutor Átila, vai ser muito bom para Curitiba isso. Uhum. A gente tem que fazer isso. Eu não tenho ali muitas das coisas que vocês falaram, assim, eu não entendi muito não, mas eu sei que é importante. É o juridiquês, né? Por isso que eu trouxe o Heitor. De total importância. Fico muito feliz hoje foi um dia bem completo para mim, um domingo bem cheio, mas fico muito feliz por ter a disposição, por ter a condição de estar sempre bem, e a condição de sempre poder fazer o bem. E continuamos assim, né? Antes da gente finalizar, eu vou pedir, o Terreiro de Umbanda do Cruzeiro das Almas, ele está sempre em projeto de arrecadação de alimentos. Então, sempre que você quiser fazer uma doação de alimentos, o Tuca está de portas abertas para receber vocês. Terreiro de Umbanda do Cruzeiro das Almas fica no Xaxim, na rua Estevão Monaster. E a gente faz doações no projeto Meu Amigo Carrinheiro, que vai completar 16 anos de atividade às segundas-feiras, na Conselheiro Laurindo com a João Negrão. Lá tem corte de cabelo, roupa
não tem trapo, são roupas boas, tem alimentação para eles também, e a gente faz a doação de cestas básicas para os carrinheiros, para os catadores de recicláveis de Curitiba. Há 16 anos o pai Ednei promove esse projeto. Ele também escreveu 3 livros, onde esses 3 livros, todo o lucro é destinado para o projeto Carrinheiro. A Nós Filhos da Casa, ele sempre apresenta os gastos e sempre deixa muito claro como é bom conduzir isso ao seu Tranca-Rua das Almas, que é assim, junto ao pai Ednei, é o criador desse projeto, as entidades da casa que apoiam esse projeto também. O projeto é incrível porque sempre dá certo, sabe? Às vezes pode cair um pingo da água ali, dar um vento, mas toda segunda, de 15 em 15 dias na segunda-feira a gente está lá, né? Seja frio, seja vento, seja o que for, a gente está ali estendendo essa mão. Então, se você quer levar um alimento, quer fazer doação de alimento, doação de roupa, pode levar o Tuca, que o Tuca recebe com muito carinho e muito axé para quem fazer essa troca de energia. Se você vai ao terreiro para buscar a cura, você também pode levar a cura, né? Você pode levar ali o alimento de alguém. Vocês têm algum adendo para falar? Quero só agradecer. Vai ter mais gira coletiva. Vamos fazer, outro. vamos fazer. Vamos fazer sim. Aguardem divulgações. O podcast agradece a presença de todos, a paciência de todos. E a mãe Thali, ao doutor Heitor, pode falar. Um recado. Quando que vai ser o nosso arraiá? Vamos fazer um arraiá. Vai ser em julho, nossa festa julina. Vai fazer uma festa julina. Tá Julina. perto já, né? A gente piscou. Todos convidados também. Vamos postar também. Estamos arrecadando ainda, Aham. fazer um bingo, fazer uma brincadeira prendas, gostosa aceitamos lá. prendas para fazer bingo, arrecadar fundo para a gente poder cada vez melhorar mais o terreno. E aí, quem quiser entrar em contato pelo Instagram mesmo, @Guerreiros do Vento. tem um arroba, eu vou esperar um pouquinho ali para ela colocar o arroba. Aí. Então, Muito ali obrigada. saiu todos os arroba ali pra ficar. Aí faz marketing. Ótimo, maravilhoso. Tá ótimo. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, agradeço. Saravá. Saravá.